Boa tarde, meus queridos alunos, paz e bem. Então, como foi colocado nos grupos, hoje a nossa aula é remota, tá? Por motivo da grande quantidade de chuva que está caindo na nossa região. Então, hoje nós iremos ter aula da língua portuguesa. Nós iremos dar continuidade ao texto que nós lemos ontem, que fala sobre preparativos, tá? Onde também fizemos algumas atividades e daremos continuidade. Iremos para a página 67, tá? Onde vocês fizeram quinto e sexto quesitos em casa, né? Como atividade de casa. E agora nós iremos continuar a partir do sétimo quesito. Então preste atenção, tá? Que diz o seguinte: releia este trecho extraído do texto. Mônica puxou prosa. Que cara é esta, Bruna? Engoliu uma tigela inteirinha de aveia grudenta? Não engoli coisíssima nenhuma. Só não acho graça como você. Vamos agora para a página 68, tá? Por quê? Medo da nova escola? Não é bem medo, mas um baita nervoso. Não sei com quem vou trombar, falar, brincar. Não sei o jeito das novas colegas, a cara da nova professora e mais mil coisinhas. Então, preste atenção, gente. Essa atividade que nós iremos fazer agora, a gente percebe o uso das reticências, tá? Que foi o sinal de pontuação que nós vimos ontem em sala de aula, tá? Vimos a utilização, onde nós podemos utilizar o uso das reticências. E essa atividade é referente às reticências. Então, tem assim: explique o efeito causado pelo uso das reticências na primeira e na segunda vez em que elas são usadas nesse trecho na fala de Bruna. O primeiro trecho que eu quero que vocês observem, tá? E façam a atividade é a seguinte: não é bem medo, reticências. Essa reticências, ela foi utilizada com que objetivo? Lembrando que a gente viu que as reticências, elas são utilizadas na interrupção de uma frase, tá? Ela também é utilizada quando eu interrompo através de um sentimento a quem está pronunciando a frase. Então, muitas vezes a pessoa está falando e chega um sentimento que parou de falar, né? Então, a gente utiliza na escrita as reticências. E também em uma frase incompleta, ou então quando a gente quer destacar uma palavra ou uma expressão, tá? Então, vimos esses três aspectos, esses três elementos para o uso das reticências. Então, nesta frase, não é bem medo, reticências, foi utilizada com que objetivo, tá? Aí tem outra frase: não sei com quem vou trombar, falar, brincar, e reticências, tá? Então, ela foi utilizada com que objetivo também nesta frase. Qualquer dúvida, gente, em uso das reticências, vocês voltam até a página 63, tá? Onde Tia Beth aqui, ó, explicou o uso das reticências. Dá uma lidinha e vê qual é a que vai, tá, se enquadrar nessas duas frases que eu acabei de ler, tá bom? Em seguida, tem o oitavo quesito. No oitavo quesito diz o seguinte: o texto que você leu faz uso de expressões informais. E o que são expressões informais? Gente, quando a gente tem uma certa intimidade com a pessoa, a gente tem uma liberdade com a pessoa, quer seja através da fala ou da escrita, nós utilizamos, tá, a fala ou a escrita com expressões informais. Por exemplo, a gíria, né? Então,
expressão formal? Formalmente é quando eu vou utilizar na escrita e na fala palavras que tenham total coerência, tá? Com a frase. Eu não vou chegar perto de uma pessoa que eu não conheço e digo, ei cara, então, ei menina, com expressões, com gírias, né? Tô de boa, tá tudo legal. Não, a gente fala de uma forma formal. Tudo bem, boa tarde, como é que vai? Então a gente tem essa coerência na fala. Então, as expressões, tá? Informais, a gente vai lidar com pessoas que a gente tem intimidade, que a gente tem liberdade, que a gente conhece, né? No nosso dia a dia, beleza? E esse oitavo quesito a gente vai ver justamente algumas expressões informais que estão no texto, porque são duas irmãs falando. Obviamente elas têm intimidade e liberdade para utilizar essas expressões informais. Então, o texto que você leu faz uso de expressões informais que são empregadas geralmente na fala quando conversamos com alguém, tá? Muitas dessas expressões são reconhecidas como gírias. Letra A. Nas frases retiradas do texto, substitua as expressões informais destacadas por expressões mais formais. Aí tem a primeira opção. Não sei com quem vou trombar, falar, brincar. Trombar. Eu posso colocar de forma, tá? Uma expressão formal, de que maneira? Qualquer dúvida, vocês podem utilizar o dicionário também. A outra opção, mudar de caras é super legal, né? Super legal está falando, né? Como é que eu posso substituir essa expressão super legal? Qual é a expressão formal que eu posso substituir? E vem gente de um montão de lugares, de um montão, tá? Essa expressão informal eu posso substituir por qual expressão formal, tá? A letra B diz o seguinte: por que no texto Bruna e sua irmã usam linguagem informal ao conversarem? Gente, eu expliquei agora quando é que nós utilizamos as expressões informais. E Bruna, lembra que Bruna, né, e a irmã dela têm uma intimidade muito grande, tá certo? Então, essa é a atividade de hoje. Só que Tia Beth também vai querer que vocês realizem a leitura da página 69 até a página 72. Gente, essa é uma leitura um pouco grande, porque não é uma leitura normal. A gente vai ver agora um trecho, tá? Um texto que fala sobre uma peça teatral. Então, esse texto é diferenciado, tá? Que diz assim, hora da leitura. Você já leu um texto teatral? Se ainda não, nesta sessão descobrirá como é fácil de ler um texto narrativo e como também pode ser divertido. O trecho que você vai ler é parte de um texto que, em 2004, ficou em segundo lugar no Prêmio Funarte da Dramaturgia pela região Nordeste e foi escrito por André Filho. Primeiramente, você lerá o texto sozinho, ou seja, fará uma leitura silenciosa. Vamos lá? Outra vez era uma vez. Então, gente, vocês irão ler esse texto. Na segunda-feira, nós iremos trabalhar, tá, em cima desse texto. Lembrando que, gente, Tia Beth, tá, vai colocar o gabarito de correção depois. Outra coisa que Tia Beth quer falar. Hoje seria o dia para aqueles estudantes
que ainda não me entregaram a atividade complementar, tá? Que vale de 0 a 2 pontos. Mas como a gente não está na escola, tia Beth vai aceitar até segunda-feira tanto o trabalho de arte sobre a arte figurativa, lembra que tia Beth pediu para que vocês fizessem, pesquisassem uma imagem de arte figurativa, colasse e fizesse através da observação a imagem, como de Tarsila do Amaral também, tá? Então, essas atividades que deveriam ser entregues hoje, tia Beth vai receber segunda-feira, tá? Sem nenhum problema e sem nenhum problema também em relação à pontuação, tá bom, gente? Agora, tia Beth vai dar continuidade, mas agora é com a aula de arte, tá? Então, eu peço que vocês abram o seu livro de arte na página 13. Livro de arte, página 13. Pode pegar. Então, gente, na aula passada nós vimos um pouco, né? Conhecemos um pouco sobre arte figurativa. Hoje nós iremos conhecer um pouco sobre arte abstrata, tá? Então, nós temos aqui na página 13, tá? Uma imagem de Vassily Kandinsky, tá? Ele foi o pioneiro na arte abstrata. Gente, a arte abstrata é totalmente diferente da arte figurativa. A arte figurativa nós vimos o quê? Através da natureza morta, não é? Aquilo que não tem vida, que os artistas geralmente observam e vão retratar buscando o máximo da realidade. Em uma arte abstrata, tá? O artista ou os artistas que geralmente gostam de fazer esse tipo de gênero artístico, tá? De pintar através de suas obras, eles utilizam muitas linhas, figuras geométricas, tá? Ou seja, a gente observa uma arte abstrata e a gente não vê uma imagem, por exemplo, de uma flor, de frutas, de casa, de pessoa. Não, tá? É uma arte completamente diferenciada. A gente não vê, né? Agora a gente observa com muita atenção que você vai encontrar um quadrado, um triângulo, um círculo, tá? Linhas, cores diferenciadas e é uma arte muito bonita, tá? Então aqui na página 13 nós temos o seguinte: no início do século XX surgiram artistas que iniciaram uma investigação sobre cor, a forma, a linha, que não se estruturavam na representação da realidade, diferente da arte figurativa, né? A arte figurativa se aproxima muito da realidade, a abstrata não. A geometria, as manchas e áreas de cor e as inúmeras possibilidades de desenho das linhas passaram a ser seus princípios, seus principais objetos de estudo e de criação. Inaugurou-se a partir daí, desse momento, a abstração, tá? Um gênero artístico, como formas de expressões artísticas, tendo como pioneiro o artista Vassily Kandinsky, tá? Que é justamente essa imagem onde a gente pode observar na página 13 do nosso livro de arte, certo, gente? Então, Kandinsky, ele criou a primeira aquarela abstrata em 1910. Nela, ele explorou muito as linhas, os pontos, manchas e formas que não encontramos na nossa realidade. A gente não encontra esse tipo de representação na nossa realidade. É uma criação, tá? Na pintura Unidade Brilhante, que é esta que está no livro de vocês, tá? Vocês podem observar bem direitinho. Encontramos formas geométricas, cores variadas, linhas retas, curvas, que criam uma composição abstrata. Então, ele misturou vários elementos, tá? Que ao ver a gente não vê nada que a gente encontra na nossa realidade, tá? Então, por isso que o nome é
abstração, tá? Para apreciarmos uma obra, é necessário fazer o exercício de observá-la com muita atenção, compreendendo os seus elementos, sem buscar, gente, correspondência com nada que tem na nossa realidade, tá? Então, aqui a gente pode observar, tá? Na unidade brilhante de Kandinsky, e a gente vê que não se nada disso que ele criou, que é uma arte abstrata, tem no nosso mundo real. Não tem, tá? Então foi uma criação. Ele quis criar algo diferente, tá? Do que era muito usado naquela época. Aí na página 14 nós temos o seguinte: a gente vai conhecer um pouquinho sobre um artista plástico muito conhecido. Ou seja, ele é conhecido mundialmente, ele é uma referência, tá? E nós estamos falando do artista espanhol Pablo Picasso, tá? Ele é considerado o maior artista do século XX. Seu mérito estava na capacidade de inovar o estilo de arte, sem ter medo de quebrar padrões. Então, era aquele padrãozinho que todos utilizavam, né? Fazer uma pintura de uma arte figurativa, observar, né, quer seja uma paisagem, uma natureza morta, ou até mesmo uma pessoa como modelo. E eles faziam buscando a perfeição. Picasso não quis isso, ele quis quebrar todos esses padrões, tá? E vimos que os artistas russos trabalhavam muito com a arte abstrata. Picasso, por sua vez, caminhou entre a arte figurativa, tá? E misturou também elementos da arte abstrata. Ele juntou, né? Tinha aqueles artistas que seguiam a linha da arte figurativa. Outros artistas seguiam a linha, o gênero da arte abstrata. Picasso veio para quebrar totalmente esses padrões. Ele uniu, tá? A arte figurativa com alguns elementos da arte abstrata, tá? E criou algo totalmente novo para a época, que foi chamado o movimento artístico de cubismo, tá? Então, esse movimento quebrou totalmente os padrões, porque ele uniu as duas artes, figurativa e abstrata. Gente, nós podemos observar através do nosso livro, tá? Aqui a gente tem uma obra de Picasso. Então, ele uniu a arte figurativa com a arte abstrata. Mas se vocês quiserem conhecer, e é muito interessante, podem acessar a internet e buscar, né? Colocar obras de Pablo Picasso e vocês vão poder perceber como foi que ele quebrou totalmente esses padrões, tá? Aí tem aqui, continuando no nosso livro, perceba como o artista espanhol Pablo Picasso utilizou elementos abstratos para criar esta obra figurativa. Apesar da deformação e da desproporção, ainda continuamos percebendo que se trata de um retrato de uma mulher, tá? Gente, agora chegou a parte da atividade, tá? Então, lembre do seguinte, Tia Beth deixou que vocês me entregassem a atividade referente à arte figurativa, que são duas atividades. Na próxima segunda-feira nós temos aula de português, mas eu irei receber essa atividade, tá? E agora a Tia Beth vai pedir que vocês façam outra atividade. Só que esta atividade, gente, vai valer 8 pontos. E eu vou fazer uma exposição. Eu acredito que vocês tenham visto lá no galpão do nosso colégio que Tia Beth fez uma exposição com trabalhos do terceiro ano A e B. Eu irei fazer a exposição com o trabalho que vocês irão fazer, que também será uma escultura, tá? Então vocês vão fazer a escultura, só que a escultura que vocês irão fazer, vocês vão ter que utilizar material reciclável. Garrafinha PET, rolinho de papel higiênico, garrafinhas, copo descartáveis, prato descartável, tá? Bolinha de isopor, não precisa comprar,
só se for necessário. Palitinho de churrasco, vocês irão criar, tá? Uma escultura, só que essa escultura é de uma arte abstrata, tá? Por isso que Tia Beth quer que vocês utilizem materiais recicláveis. E essa escultura que vocês irão fazer, como Tia Beth já falou, valerá até 8 pontos. E eu vou querer que vocês me entreguem na próxima sexta-feira, que é justamente dia 21 de maio, tá? Então, vocês irão entregar essa escultura dia 21 de maio, tá? Onde eu vou fazer a exposição do material de vocês lá no galpão também, tá certo? E vai valer de 0 até 8 pontos. Não esqueçam que nós temos o trabalho que seria entregue hoje e esse que Tia Beth está falando, que será entregue dia 14, tá? Que é justamente a atividade que está na página 15, certo, gente? Que vocês irão criar, onde tem arte em casa. Só que agora, Tia Beth também quer que vocês façam uma atividade no caderno de arte, tá? Vocês irão observar, aqui na página 14, nós temos uma arte abstrata, tá? A gente pensa até que é um material que está sobreposto, mas é uma pintura, tá certo, gente? Então, através da observação, foi feito essa arte abstrata. Tia Beth quer que vocês façam aqui, ó, na página 15, nesta parte aqui, vocês irão fazer uma arte abstrata. Não esqueçam de utilizar figuras geométricas, linhas, manchas, tá? E cores diferenciadas, tá certo, gente? Então, essa é a atividade que vocês irão fazer agora. E não esqueçam da escultura, que será um trabalho que vai valer de zero até 8 pontos. Ok, turma? Então, boa atividade. Até a próxima semana, né? Espero que a chuva passe e que a gente volte às nossas aulas presenciais. Beijo grande no seu coração, bom final de semana. Tchau, tchau.